O mundo está inquieto. As nações não têm dormido mais em paz. A diplomacia vacila. A linguagem dos tratados cede espaço ao som dos tanques, dos mísseis, das ameaças nucleares. Governos fazem e desfazem alianças apressadas. Exércitos se movimentam em silêncio. As fronteiras que antes eram apenas linhas no mapa, agora se tornam muros armados de tensão. Os países investem bilhões, não em saúde, não em educação, não em alimento, mas em guerra. Pais não sabem se seus filhos vão herdar paz ou escombros. O medo tem se espalhado nos últimos tempos, como uma sombra sobre todos os continentes, como antes nunca visto. Não importa se um conflito está perto ou longe, o que sabemos, e quando uma nação sangra, o mundo inteiro sente. Parece que só ouvimos notícias ruins ultimamente. Faz tempo que não vivemos tempos tão incertos e turbulentos. A velha situação do Oriente Médio, ainda envolvendo Israel e países islâmicos, notícias de bombardeios, sirenes, civis feridos. A paz parece cada vez mais distante. Na Ucrânia, a guerra com a Rússia já dura mais de 3 anos e não dá sinais de fim. A dor se espalha por campos e cidades destruídas. Índia e Paquistão se enfrentam. As ameaças do bloco China, Rússia e Irã contra o Ocidente crescem a cada dia, com movimentações militares, sanções e disputas tecnológicas. O mundo está inquieto. As nações se armam e milhões de corações estão cheios de medo. E a igreja? A igreja com certeza não pode estar calada. Ela deve reagir. Não através de revoluções ou conflitos, mas clamando por discernimento. Deve resistir, não com armas, mas com oração. Hoje, o tema do nosso devocional será Oração por discernimento em tempos de guerras. E nos basearemos no trecho bíblico que está em Mateus, capítulo 24, versículos de 6 a 10. Então, pegue a sua Bíblia, sozinho, acompanhado pela sua família ou grupo de oração, vá para um lugar reservado e silencioso, remova as distrações e nos acompanhe nesse nosso momento com Deus. Esse trecho diz assim: E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vejam que não se assustem, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então vocês serão entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Jesus estava em Jerusalém pouco antes de sua crucificação. Os discípulos, curiosos e inquietos, fizeram uma pergunta sobre o fim dos tempos. Então, o próprio Jesus Cristo abre os olhos deles para uma realidade dura, mas inescapável. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Essa frase ecoa como um trovão atravessando os séculos. E nela conseguimos também ver a dimensão de quanto somos pequenos e frustrados em nossas tentativas de prever o futuro. Quantas guerras a humanidade não viveu até aqui? E pelo visto, não chegamos ainda ao fim. Jesus não define um tempo exato para sua escatologia. Aqui estamos nós, em 2025, presenciando mais dessa profecia. Israel em guerra, Rússia e Ucrânia em um conflito prolongado, Paquistão e Índia se enfrentando, China, Taiwan, Irã, o Ocidente. O mundo está em ebulição. Os noticiários são quase profecias do caos. Mas veja o que Jesus também diz.
Vejam que não se assustem. Ele não está dizendo que as guerras são boas. Ele está dizendo que não são surpresa. Elas fazem parte de algo maior, um enredo que Deus já conhece do começo ao fim. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É como Jesus dissesse: não se apavorem, não percam o foco, não se desesperem, porque isso não é um descontrole de Deus. É o desdobramento de uma história que caminha para o cumprimento do reino. E assim ele continua: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Jesus descreve um mundo em colapso, guerras políticas, instabilidades econômicas, catástrofes naturais, fome e sofrimento em escala global. Mas ainda assim ele afirma: tudo isso é o princípio das dores. A expressão princípio das dores era usada para se referir às dores de parto na época. O mundo está como uma mulher grávida, em trabalho de parto. Há contrações, há dor, mas também há esperança. Algo novo está prestes a nascer. Jesus não quer gerar medo em seus discípulos. Ele quer gerar vigilância, discernimento e firmeza. Mas então a profecia se torna mais intensa ainda. Ele não fala apenas de guerras entre nações. Ele fala de uma guerra contra os seus. Vocês serão entregues para serem maltratados e serão mortos. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. E aqui está a realidade que muitos não querem ouvir. Ser um cristão fiel, em tempos sombrios, cada vez mais custará muito caro. A verdade será rejeitada. A fé será atacada. E os que carregam o nome de Jesus não serão ovacionados, serão perseguidos. E como se não bastasse a perseguição externa, Jesus também prevê uma crise interna. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ou seja, o amor de muitos esfriará. O ego, o medo e o orgulho dividirão aqueles que um dia caminharam juntos. Isso já está acontecendo. Refletindo sobre a palavra, como podemos aplicar os conceitos e os alertas de Jesus no nosso dia a dia? Quando ouvimos falar de guerras e rumores de guerras, a primeira reação natural do ser humano é o medo. Mas Jesus nos ensina a não nos assustarmos. Na vida prática, isso significa escolher confiar mais em Deus do que nas notícias que nos cercam. Quando tudo parece incerto, a oração se torna a nossa arma de paz. Em vez de alimentar a ansiedade, dobremos os joelhos e entreguemos nossas preocupações ao Senhor, crendo que Ele continua no controle da nossa história. Oração em tempos de guerra é buscar força para não ser dominado pelo pânico, mas para permanecer firme na fé. É orar não apenas por nós mesmos, mas também pelas vítimas, pelos governantes e até por aqueles que consideramos inimigos, seguindo o ensino de Cristo de amar e de interceder por todos. Jesus advertiu que nesses tempos muitos se escandalizariam e o amor esfriaria. Por isso, a oração prática é também pedir a Deus que nos guarde do ódio e da traição, para que sejamos diferentes em um mundo que escolhe a violência. Orar é manter acesa a chama do amor, é escolher responder ao caos com esperança e ao medo com confiança. Assim, mesmo em meio a guerras, a oração nos mantém ligados ao Deus da paz e nos dá coragem para viver e testemunhar a fé em Cristo. Irmão e irmã, te convido agora a orar comigo e pedir proteção a Deus nesses tempos de conflitos. Senhor Deus, nesses dias que o mundo parece quebrado, nesses momentos em que as notícias de guerras e sofrimentos nos atingem como tempestade, nós nos achegamos a Ti. Nosso coração se assusta, nossa alma se cansa, mas buscamos a Tua presença como um refúgio seguro. Protege-nos, Senhor, de todo medo que paralisa, de toda ansiedade que nos corrói. Guarda nossa mente, nosso coração, para que não nos percamos em meio ao caos. Ensina-nos a confiar, mesmo quando as nações se levantam contra si mesmas e quando a injustiça parece prevalecer. Dá-nos coragem para orar pelos que sofrem,
força para amar os que nos odeiam e sabedoria para não sermos arrastados pelo ódio e pelo desespero. Que a Tua paz, que vai além de toda compreensão, nos envolva e nos mantenha firmes. Senhor, cobre nossos lares, nossas famílias, nossas cidades e nossas vidas com Tua proteção invisível, mas extremamente poderosa. Que nenhum mal nos toque e que possamos ser instrumentos de Tua esperança em meio a essas trevas. Nos momentos em que nossas lágrimas caírem, lembra-nos que Tu vês cada uma delas e que em Ti encontramos consolo e redenção. Que nossas mãos se levantem em oração, mesmo que cansadas, e que nosso coração nunca perca a fé, Senhor. Ampara-nos, ó Deus, porque sem Ti somos frágeis, mas em Ti, mesmo diante das guerras e das dores, encontramos sempre abrigo, luz e esperança. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós clamamos a Ti. Amém.